a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso é importante e relevante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 9, a qual tratemos sobre uma igreja que se arrisca, usando ali textos bíblicos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no momento em que Estevão, este que foi um dos 7 diáconos, escolhido para servir as mesas, escolhido para servir as viúvas, todos esses eram gregos, mas veja que havia um chamado Nicolau, que é o prosélito de Antioquia. Perceba aqui, queridos, que Estevão, ele sofreu, foi perseguido, e essa perseguição, ela foi tanto religiosa, porque perceba que aos membros do Sinédrio é que vai perseguir, que vai se levantar contra Estevão. Perceba que estava ali na sinagoga, chamado ali a sinagoga dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia. Perceba que esse grupo de pessoas, como nós estudamos na lição passada, eram pessoas influentes. Eram, trazendo em nossa linguagem de hoje, eram os PhDs da época. E eles não conseguiram, pelo discurso, convencer a Estevão. Por quê? Porque Estevão era diferenciado. Porque Estevão, ele não tinha somente o conhecimento e o conhecimento da palavra. Porque quando você vai analisar o sermão de Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, perceba-se que ele começa a pregar sobre a palavra, sobre a fé. Ele inicia ali falando de Abraão, quando da chamada de Abraão, de Moisés, ele fala de Davi, ele fala dos profetas e sempre apontando para Cristo. Ou seja, Estevão trouxe uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, sempre apontando para Cristo. Perceba que enquanto estava falando das promessas de Deus, da nação de Israel, Estevão começa a mudar o foco do sermão, trazendo para os seus dias daquelas pessoas contemporâneas. O Estevão, ele começa a dizer que, assim como os antigos foram rebeldes, obedeceram também a Deus, a nação de Israel, eles estariam no mesmo caminho. Estevão então começa a falar sobre eles que são incircuncisos de coração, corações endurecidos. E isso nos chama muito a atenção. Por quê? A partir do momento que a mensagem de Estevão feriu a sua coluna dorsal, atingiu no âmago deles, eles começaram a se levantar contra Estevão. Conseguiram ficar com fúria sobre Estevão. E ali, com ódio, rangendo os dentes. E ali Estevão, vocês sabem da história, ele foi perseguido, ele foi apedrejado até a morte. Ele se tornou, então, o primeiro mártir da igreja. Perceba que lá em Atos, capítulo 4, nós vemos ali um índice de perseguição, que a perseguição até então era apenas entre as pessoas, os apóstolos, e essa vai se avalaçando a cada dia. Daqui a pouco vai chegar até os cristãos, ou seja, toda a igreja vai ser perseguida. E ser cristão é isso, queridos. Ser cristão é se arriscar. Ser cristão é arriscar a sua fé. A sua fé está em risco. E também
temos que fazer apologia, temos que defender a nossa fé. Mas para isso temos que ser como Estevão. Temos que ser alguém que é cheio do Espírito Santo, porque quando foi escolhido ser diácono, uma das características de Estevão, que era diferenciada, né, é que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e ele operava sinais e prodígios e maravilhas. E isso deixou essas pessoas incomodadas. Eles se levantaram com fúria contra Estevão e apedrejaram até chegar à morte. Até que o nome Estevão, que vem do grego, né, que é Stépanos, que significa coroa. Até parece que esse nome é profético, porque em Apocalipse 2, versículo 10, para a igreja que fosse até o fim, para a igreja que vencesse ali os 10 dias ali de perseguição, haja vista, tem 10 imperadores também que se levantaram no decorrer de todo esse tempo sobre a igreja do Senhor, Domiciano, né? E outros imperadores que se levantaram aí. Mas perceba que o nome coroa ali está com uma recompensa, um galardão por aquele que venceu. Ele foi fiel até a morte. E Estevão, queridos, ele foi fiel até a morte. Haja vista, falamos sobre Estevão, mas no Antigo Testamento, queridos, vamos começar a falar do Antigo Testamento, houve muitas pessoas que se levantou, reis, impérios, que se levantou contra o povo de Deus, contra o povo escolhido do Senhor. Poderíamos citar aqui um exemplo de Faraó, que se levantou, Amaleque, a Faraó que se levantou, ali em o Êxodo 2 se levantou aquele Faraó para que matasse os meninos que nascessem, os hebreus, né? Não os egípcios, mas os hebreus, porque aí é a estratégia de Satanás, que matando os meninos vai ficar só as meninas, e as meninas ficam casando com os egípcios, e ali acaba com uma identidade, porque vai se misturar. Então toda mistura, ela faz perder a identidade. Tudo que você se mistura faz perder a identidade. Se você misturar gasolina com água, ela perde a sua identidade. Se você misturar outros elementos ali na química, alguns elementos que não são compatíveis, ele vai perder a sua identidade. E aí depois se levanta o Herodes, né, para matar os meninos de 2 anos que nascessem para baixo, quando que foi nascer o Redentor Moisés, aí que vai nascer o Redentor Jesus, também se levanta nesse mesmo índice de perseguição. E os antigos, né, Senaqueribe, os que perseguiram os que serviam ao Senhor, os que serviam a Deus. Podemos falar aqui o exemplo de Jezabel, né? A pessoa que perseguiu a nação de Israel. Poderia usar exemplo da nossa história, né? Muitas pessoas que deram até a sua própria vida por amor a Cristo. Poderemos usar o exemplo aqui de Policarpo, que foi um bispo de Esmirna, quando foi levado ali perante os seus algozes ali, o tribunal ali, e eles falaram: tenha piedade de você, olha para os seus cabelos brancos, Policarpo. Nega o teu Senhor. E Policarpo se levantou diante deles e falou: oh, eu tenho 86 anos e tenho servido ao Senhor por todo esse tempo. E ele sempre tem me feito bem, nunca me fez mal. Então foi lançado ele na fogueira. A história diz, né, que a morte de Policarpo foi drástica, porque ele foi queimado na fogueira. E a história diz também que enquanto ele estava sendo queimado, ele ainda pregou. Porque ele disse: ó, esse fogo aqui, daqui a pouco não vai ter mais nada, só vai sobrar cinza. Mas se vocês não se arrepender, vocês vão queimar eternamente no inferno. E a história diz que não subia o cheiro de carne, que é natural, mas na morte de Policarpo subiu foi um aroma, um incenso agradável. E significa o quê? Que Deus estava recebendo ali. Aquela, como diz o Salmo, né, 116, preciosa é a morte dos santos. Assim como foi preciosa a morte de Estevão. Perceba-se, querido, até nós estudando domingo, você perceba-se que até no Salmo, né, no Salmo 110, outros salmos mostram que Jesus, mesmo profetizando sobre ele, Apocalipse 3 também, mostra ele assentado à direita do Pai. Jesus sempre é visto no Salmo, né? O Salmo 110, outros salmos mostram Jesus assentado à direita do Pai. Mas parece que no momento de Estevão, quando viu o céu aberto, ele viu o Filho do Homem, ele viu a glória de Deus e o Filho do Homem
de pé à direita de Deus. Perceba que parece que o céu se abriu para receber Estevão, o que mostra que Deus estava aprovando. Jesus está lá do céu, do lado do Pai, conjecturando aqui. Jesus está lá do Pai, ao lado do Pai no céu, está dizendo assim, ó, eu preciso ficar de pé aqui, porque existe alguém ali que é muito precioso, eu preciso dar boas-vindas para ele aqui no céu, que é Estevão, né? Estevão, o mundo não foi digno de ter pessoas como Estevão. E a morte de Estevão não trouxe prejuízo para o reino de maneira nenhuma, porque eles achavam que matando Estevão ia resolver o problema. Tertuliano, um grande apologeta da igreja, ele diz que a morte dos santos, o sangue dos santos, é a semente de novos fiéis. E perceba que quem estava aqui diante daquele sinédrio era o apóstolo Paulo, que ainda era um jovem, e segurou as vestes dele. E eu gostei muito até do comentarista da lição de 2011, no seu primeiro trimestre ali, no tópico 1, o comentarista fala, né, Atos dos Apóstolos até o Confim da Terra, o nome dessa lição, 2011, quando deu 100 anos, né, do centenário, ele disse que a evangelização de Saulo teve início com o sermão de Estevão e complementado lá em Damasco por Ananias. Olha que algo muito maravilhoso, porque enquanto alguns estavam ali tampando os ouvidos ali para não ouvir, Paulo está ouvindo aquele sermão ali, de uma forma, né, como ele fazia parte do cinema, mas estava ouvindo aquele sermão, e isso serviu como semente na vida do apóstolo Paulo. Então, queridos, a morte não é um fim, a morte é um veículo para as nações celestiais. Então, nós aprendemos sobre essas perseguições que deu no seu ápice ali a morte de Estevão, o primeiro martírio, né? Depois veio Tiago e assim continuou. Foi morto sem passar um julgamento, mesmo se tiver julgamento, eles usaram todo tipo de argumento, né, já para matar Estevão. Estevão seria ouvido. O Sinédrio, né, e Roma, né, que fazia as penas capitais, ele não teria êxito mesmo se ele fosse ouvido. Então, mataram ali uma pessoa inocente. Mas a lição de número 10, que nós vamos estar trabalhando sobre a expansão da igreja, do dia 7 de setembro, que é um dia até muito importante que essa lição vai se realizar, que é o dia da independência do Brasil. Mas, queridos, nós vamos estar trabalhando Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 ao 8, do versículo 12 ao 15. Nós focou nessa outra lição sobre a vida de Estevão, né? O exemplo de Estevão, a sua índole. Agora vamos focar mais sobre Filipe. Filipe também, que é um outro diácono que se destacou, que foi escolhido para servir à mesa das viúvas. Nós vamos ter uma palavra, queridos, que é evangelização. Queridos, nós sabemos que quando nós vamos analisar a lição, Atos, capítulo 8, versículo 1, nós vamos ver que Saulo consentindo na morte de Estevão, ou seja, compactuando ali com a morte de Estevão, naquela perseguição. Mas essa perseguição, na verdade, serviu para empurrar os irmãos para fora de Jerusalém. Por quê? Porque já é um propósito de Deus que eles pregam o evangelho. Porque quando nós, em capítulo 1, versículo 8, assim, mas eles, a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, e Jesus fala ao evangelista Lucas, tanto em Jerusalém, local, Samaria, um país, Judeia, regional, e os confins da terra, ou seja, todo mundo. Então, o propósito desse anúncio, não é centripetar, ou seja, não é de fora para dentro. Mas o propósito das missões do evangelho é centrifugar, ou seja, é ser de dentro para fora. Então, eles ficaram muito tempo em Jerusalém para atender o ídolo do Senhor. Para atender o ídolo do Senhor, quase 10 anos, para que viessem do ídolo. Então, Deus tinha que fazer alguma coisa. Deus tem seu mesmo, como diz lá na introdução da nossa lição de número 10, muitas vezes Deus usa circunstâncias para que os seus propósitos venham a cumprir. E muitas das vezes nós vamos entender, nós não vamos entender. Porque é coisa do Senhor, é os meios. Porque queria que o evangelho fosse pregado e fosse anunciado. Perceba que eles estavam vivendo uma situação que estava meio complicada para eles. Vamos dizer assim,
eles estavam sofrendo, sofreu ali a morte de Estevão. Porque, na verdade, ainda estão de luto. Alguns varões piedosos, né, que não é mencionado, provavelmente alguns remanescentes ali piedosos, né, foram enterrar a Estevão e fizeram grande pranto. Então já se juntou a perseguição do Senhor, das autoridades romanas. Então se juntou a morte de Estevão. Já se juntou aqui o luto. Então eles teve que sair dispersos. Nenhuma cidade muito rápida, mas tinha que concluir o Senhor. Filipe também, assim como Estevão, diz o versículo 6 de Atos Apóstolos capítulo 8, que as pessoas via os sinais que ele está atento ali aos sinais que ia. O evangelho cheio de poder. E o nosso tópico 1, perceba que a igreja ama a perseguição. Nós são igreja não perseguição, que foi isso. Certo? Não trabalhando porque é para seguir farinha incrementada. Veja que os teus apóstolos, os fariseus, os líderes da igreja, não significa que também não foram perseguidos. Eles também foram perseguidos. Vê a intensidade aqui das versões. Mas por que Deus tem ainda esse plano para levarmos a semente do evangelho? Pois, como nós percebemos, porque acabou de fazer. Acabou de fazer. Elas vão ter equipação. Deus vocês não falam. Mas não desesperada. Porque nós vamos lá em capítulo 8, versículo 2, perceba que esses irmãos estão em grande pranto. Só que quando o evangelho vai sendo pregado ali em Samaria, né, Judéia e Samaria, perceba que o versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. Meus queridos, estes, né, estavam de luto, mas isso que os alegra. Quando nós somos se render a Cristo, se render certo, Senhor. Então isso nos chama muita atenção, querido. Nos chama muita atenção. Eu preciso entender que o sofrimento, ele nos molda. Molda a nossa vida, molda o nosso caráter. É em meio à dor, é em meio, queridos, ao sofrimento, é em meio à adversidade, é em meio às crises. Paulo, ele fala lá em Gálatas 4:19, ele diz que para que os irmãos sentem dor de parto. Ele diz que sagrado, ele sente as dores de parto, é que Cristo seja formado em você. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que é o mesmo sofrimento que uma mãe tem quando vai nascer o filho, ela chora, se espera. Mas quando o filho sai para fora, quando o filho ali nasce, ela sente que alegria. Porque aí ela não vai aquela dor para o sofrimento que ela passou. Esse é o desejo do cristão. Minha almas, querido, é em meio à dor, é em meio ao sofrimento, né? É o hino 418 da nossa harpa cristã. Depois da batalha, Deus me coroará. É o louvor 126, o refrão 3. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É igual a lagarta, ela vai sair do casulo e vai ser uma borboleta. É dor, é sofrimento, é. Quando a lagarta está no casulo, todos correm dessa lagarta, ela é feia. Mas quando ela sai do casulo, que ela sai voando, muitos saem ali, se alegra querendo correr atrás da borboleta. É assim, queridos. É em meio à dor, é em meio a sofrimento. Não pensa que foi fácil para chegar até nós a palavra, para chegar a Bíblia até nós, para que o Evangelho chegasse até nós. Vamos ver o exemplo aí dos dois pioneiros do Brasil, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e eles passaram a humilhação, um teve que estudar e o outro pregando a palavra, vendiam Bíblias, o sofrimento, entre eles locomoção, é em meio a uma dor, em meio ao sofrimento. Eles não esperou, porque eles entenderam que veio o resultado, a alegria na cidade já alegraria os seus corações, mesmo meio a luto. O tópico 2 trabalha sobre a igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4 diz o que? Mas os que andavam dispersos anunciava a palavra. Ou seja, queridos, tudo que nós vamos fazer, como diz também o tópico 2, o ponto 2, centrada em Cristo e na sua palavra. Então, queridos, toda a pregação, toda sai. Independente se você vai pregar de Abraão, ou Isaac, ou Jacó, ou Bartimeu, ou a mulher do fruto, toda mensagem, gente, você tem que apontar para Cristo. Hoje eu fico triste que muitas pessoas pregando sermões que não estão pautados na Bíblia Sagrada.
E muitas pessoas e muitas igrejas, queridos, convidando pessoas para fazer as pessoas dar risada. Não sou contra, não estou fazendo apologia de você ser um carrancudo, cara fechada. Mas muitas vezes a pessoa vai para a igreja para ouvir uma palavra, para ouvir uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem que liberta, uma mensagem que transforma. E chega lá, a pessoa está como tendo uma plateia diante dele, fazendo as pessoas mais dar risada. Porque o verdadeiro avivamento não é aquele culto que eu saio dando risada, como estou em um circo, mas eu saio chorando, se quebrantando diante do Senhor. Eu estou dizendo aqui, o sermão de Estevão foi baseado na palavra. Eu estou dizendo aqui sobre Filipe. Filipe pregou a palavra e Filipe lhe pregava a Cristo. Queridos, não perca tempo. Não perca tempo com modismo, com inovações para fazer as pessoas rirem. E não precisa copiar o mundo, não precisa copiar o sistema do mundo. Basta você pregar a palavra, você pregar a Cristo, Cristo no centro. Talvez você não tenha um certo conhecimento, um nível elevado, mas você prega com simplicidade a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala ali, a mensagem da cruz, ela cura para os que nós temos que pregar a Cristo e esse crucificado. A mensagem que não tem Cristo, a mensagem que não tem cruz, é uma mensagem vazia, é filosofia humana. E aí nós vamos ver o tópico 3, o suporte, a igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja. É o índice de missionário ou pessoas vão para a missão e voltam frustrados. Ou chega lá, a pessoa que enviou não envia ajuda para aquela pessoa. O índice é muito grande. E isso nos dá muita tristeza. Porque muitas vezes, muitas igrejas pagam 5, 6 mil ou 10 mil para pregadores renomados. Mas muitas vezes não conseguem dar assistência a essas pessoas que deixaram o seu conforto, deixaram a sua cidade, renunciaram à sua família, renunciou aos seus próprios interesses em prol do reino do Senhor e ficam jogados. Dá um mês, outro mês não envia. Então, queridos, vamos olhar para isso. Estou dizendo eu. Eu não estou falando você. Eu estou dizendo eu começar por mim, começar por nós. Porque essa semana alguém nos interrogou e alguém disse para mim, os pastores não estão ajudando mais os necessitados. E eu disse para ele, e eu olhei para ele e disse, e quem disse para você que isso é dever dos pastores apenas? Os pastores já têm e também contribuem, mas isso não é apenas dever dos pastores. Isso é o dever de toda a igreja. Todo cristão, ele tem responsabilidade espiritual. Orar, anunciar a Cristo, pregar a palavra. Mas ele tem responsabilidade, nós temos sociais também. Ajudar o necessitado, ou as pessoas carentes. Talvez você não tenha recurso, mas um abraço. Né? Um abraço que a pessoa recebe. Eu não tenho recurso, mas eu vou orar para Deus prover. Isso já é uma grande ajuda, querido. Isso já é uma grande ajuda. Ponto 2. A igreja não basta, como diz o comentário, isso aqui eu achei importante isso. Não basta enviar missionários. Vamos supor, a igreja tem 30 missionários, tem 50 missionários. É preciso também dar suporte para que essa missão se realize. Porque missão se faz com os pés que se dão, ou joelhos que se dobram, ou mãos que se contribuem. Porque muitos falam, é fácil abrir a boca e falar, missão está no coração de Deus, mas no meu tem que estar também. No meu está, no seu está. Reflitamos sobre isso. A igreja que discipula. Aqui, nós vemos lá em Mateus 28, versículo 9. Jesus falou, ide, fazei discípulo. O que é fazer discípulo? É fácil? Não. Pegar de outra igreja já feita é fácil, mas fazer discípulo dá trabalho. Mas é compensativo, mas é valioso, mas é precioso. Porque se pega de outra igreja, eu não tenho trabalho nenhum, apenas
entrar em algumas diretrizes do sistema da igreja. Mas você pregar, ganhar uma alma, é uma missão árdua, mas ela é compensativa e ela é gratificante. Mateus 22, e se fazer é o quê? É você formar aquela pessoa, é o acompanhar aquela pessoa. E quantas pessoas que entram e saem da nossa igreja e nós não perguntamos o nome, nós não pedimos o endereço. Então nós não se preocupamos com essa pessoa. E aí gostamos de postar foto da pessoa toda rasgada, toda suja, expondo a pessoa, mas não vamos atrás. Muitas vezes eu pastorei 5 igrejas, queridos. Eu posso falar com conhecimento de causa. Nós já achamos fácil postar foto, muitos sabe, faz questão de expor a pessoa toda rasgada, toda suja, para dizer que tem almas na igreja, mas não vai atrás. Por trás das cortinas ninguém vê. Então a igreja precisa discipular. E aí quando vão lá, Atos 8, 14, 15, isso não chama muito atenção. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam, veja, olha o suporte aqui, enviaram para Pedro e João. Ou seja, deu suporte para aquela igreja. E aí quando desceram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Olha aqui algo muito importante. Porque não basta ter a palavra. Já foram até batizados, sem ainda ser revestido, batizados com o Espírito, revestido com o Espírito Santo. Mas os apóstolos entenderam que não basta a palavra, tinha que também ser cheio, né? Tinha também que receber esse Espírito Santo de Deus, né? Eles não tinham o Espírito Santo, eles haviam recebido a palavra. E aí quando o apóstolo vai lá, eles oram por eles recebem o Espírito Santo. Então o discipulado se torna incompleto sem o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, compartilha a nossa live nas redes sociais. Seja o nosso seguidor. Você que deseja contribuir, nos ajude com a sua compartilhação. Eu trabalho, eu não ganho por isso, mas o reino de Deus, ele vai recompensar a sua vida. Então, é um sacrifício já estudar uma semana antes para trazer essa aula para vocês, porque nós vemos a importância da expansão da igreja. Amém? Que Deus abençoe.